Glória a Deus. Mais uma EBD na sua casa. Vai entrando, vai comentando, vai compartilhando. Glória. Vai entrando, vai comentando, vai compartilhando. Enquanto você vai fazendo aqui, eu estou marcando os objetivos principais da nossa lição nessa manhã. Tem que virar a câmera, amor, lembra? Uhum. Vou virar. Glória a Deus. Aqui está os objetivos específicos dessa manhã. E veja aí, irmão. Tá? Ficou melhor? Eu não consigo ver. Não? Você não tá aí? Eu tô. Deixa eu entrar, amor. Entrando, vai comentando, vai compartilhando. Enquanto você. Pai do Senhor, irmã Maria já está com a gente. Irmã... da nossa lição. Irmão Gilberto, Jefferson Batista e Mariane. Também está com a gente aí. Glória a Deus, vai entrando, vai comentando, vai compartilhando. A gente está aí. Esses são os objetivos principais, ficou bom? Tá. Os objetivos específicos dessa manhã. Vou esperar mais um pouquinho. Enquanto os irmãos estão entrando aí, já estamos. Minha esposa. Irmãos, não só comenta, já entra, comenta. E compartilha. Mamalu Lima tá com a gente aí. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Compartilhar.
Tá aqui. Você não vendeu de ovo, né? Parou aí? Não ainda. Vai parar. Parou? Parou? Isso aí eu falando pra essa verdade. Hã? Tudo que eu falando saiu. Saiu. É, mas normal. Já ouviu? Glória a Deus. Vamos lá, já estamos com 9. Vamos esperar chegar mais 10. alguns irmãos aí. Vamos lá. Sérgio Júnior entrou com a gente aí. Nós vamos tratar hoje sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Vai entrando, já comenta e compartilha com a gente aí, que vai ser bênção de Deus. O pastor João Soares também está com a gente aí. Vai entrando aí, irmãos. Estamos com 9 pessoas. Vamos esperar chegar nos 20. 13, ô glória. Gesiel Rodrigues também está com a gente. Nosso irmão Daniel. Vamos lá, vamos começar a nossa aula daqui a pouquinho. Glorificado seja o nome de Jesus. Michele Fernandes também está com a gente. Irmão, não entra somente, entra, já comenta e também compartilha com a gente aí, para a gente saber que você está aí. Você está participando com a gente. Lembre-se que é uma escola bíblica e precisamos entender, conversar, dialogar. Não é um culto pentecostal, mas pode se tornar pentecostal. Também está com a gente professor Jefferson Batista. Deus abençoe em nome de Jesus. Esse servo de Deus. Deus abençoe os irmãos. Vai entrando, vai comentando, vai compartilhando com a gente aí. Já estamos com 18 pessoas. Eu vou orar para pedir a Deus que o Senhor Deus nos abençoe. Tiago Oliveira. Vai entrando aí, vai comentando, vai compartilhando. Entendeu? Pai do Senhor Gesiel, Deus abençoe. Em nome de Jesus. A gente está quase no nível, nós vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar uma vez mais nessa manhã. Senhor nosso Deus, eterno e bondoso Pai, nós te damos graça, te louvamos, te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas. Abençoa essa escola bíblica dominical que está acontecendo aqui na minha casa. Ó Deus, estende as suas mãos, trazendo a tua bênção, a misericórdia, a graça do Senhor sobre cada um de nós. Pai, que tenhamos uma escola bíblica produtiva, que tenhamos uma escola bíblica voltada para a tua vontade, para a tua obra e para o teu querer. Abençoa, Jesus, a cada um dos teus filhos e filhas que está aqui nessa manhã, prontos para ouvir a tua palavra. Ó Senhor, através da escola bíblica o Senhor pode salvar, libertar, curar, renovar, restaurar, fazer obras extraordinárias. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua obra com desvelo, com amor, com carinho, e que esse estudo, Senhor, venha a ser extraordinário, não somente para os que me ouvem, mas também para mim, que também estarei aprendendo contigo e com o teu Espírito. Senhor, eu posso falar, eu posso gesticular, mas somente o teu Espírito pode aplicar a tua palavra nos corações. Ó Deus, abençoa a cada um de nós, para a honra e glória do teu nome. Faz a tua obra, o teu querer e o teu efetuar, que é maior e melhor do que o nosso, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, ó, o Gesiel mandou um salve lá para a igreja de Vila Gabriel. Vamos lá. Nós vamos fazer o nosso textual, já estamos aí com 21 pessoas. Vamos lá. Textual de hoje. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos lá. Então nós vamos hoje aprender sobre vivendo liberto do pecado com uma nova vida em Cristo. Vamos lá. Os objetivos específicos da nossa lição são esses três que eu acabei de marcar aqui para os irmãos. Um é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. O outro é, se você quiser anote aí, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E o terceiro, informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Anote aí, marque aí se você desejar, se você quiser, em nome de Jesus, que você possa ser ainda mais abençoado aí. Esse vai ser o norte da nossa lição, vai ser o norte do nosso estudo nessa manhã. Então vamos lá. Para começarmos a introdução, a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Capítulo 2, versículo 1 ao 10 de Efésios. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o capítulo 2, do versículo de número 1
ao versículo de número 10, ele traz a alusão de uma nova vida em Cristo para os salvos. Então, o crente salvo, ele passa a viver em uma nova vida, em uma nova perspectiva de vida, em novas atitudes, em novas palavras. Eu quero chegar aqui depois no que nós precisamos fazer para alcançarmos, ou seja, para termos a salvação, tirando o quesito da predestinação dupla e trazendo em pauta a predestinação debaixo da presciência de Deus. Nós precisamos entender isso aqui. A nossa introdução é que nós vamos entender que nessa lição há 3 verdades: libertação, segunda verdade, a transformação, e a terceira parte da salvação é a glorificação. Então você pode anotar aí essas 3 palavras que nós vamos estudar, que nós vamos trazer esse prisma sobre a nossa lição nessa manhã. Libertação, transformação e glorificação. Essas 3 palavras vão ser o prisma da nossa lição, porque assim vamos entender melhor o que a salvação é, o que ela traz e aonde ela nos levará. Veja só, a salvação em Cristo, a salvação em Cristo, ela vai englobar tudo isso aqui, entendeu? Libertação, transformação e glorificação. Essas 3 ou esses 3 prismas são importantíssimos para entender o que é a salvação verdadeira, o que é a salvação que realmente bíblica e o que é realmente necessário para que nós venhamos entender isso aqui. Então vamos lá. A princípio, anote isso aí, para que nós venhamos começar o nosso estudo hoje. Libertação, transformação e glorificação. A libertação está aqui no primeiro tópico, que nós vamos começar a estudar, o primeiro tópico da nossa lição, que é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Vamos lá. Vamos principiar nossa lição com a transformação, com a libertação. Vamos lá. Então, o que eu vou precisar entender a princípio da nossa lição aí, para a nossa libertação, eu preciso entender qual era a minha
condição? Qual era a minha condição para que eu precisasse alcançar o primeiro estado aqui, que é a libertação? Vamos lá. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Veja só, e está lá no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Qual que era a nossa condição? Nossa condição anterior. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego. Então você estava aqui. A palavra grega para ofensa é parapitoma. Parapitoma. Vamos lá. Parapitoma significa, olha só, pecado deliberado. Premeditado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o pecado aqui, a ofensa aqui, é o pecado deliberado. Parapitoma significa pecado deliberado, premeditado. Premeditado. Olha lá. É quando eu peco, sei que estou pecando e mesmo assim continuo a pecar. Isso é o pecado premeditado, deliberado, consciente, também chamado de ofensa. E quando a gente fala é uma ofensa, a gente está querendo dizer que é algo inescrupuloso. Você está me ofendendo. Então, quando a Bíblia diz que nós andávamos em ofensa, nós estávamos vivendo com o pecado premeditado. Você sabia que ia pecar, você sabia que ia transgredir a vontade de Deus, mas mesmo assim você o fazia. Vamos lá. Isso é interessante. O segundo termo que é usado é o termo pecado. 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 Pecado vem do grego hamartia. Hamartia significa errar o alvo. Vamos lá. Errar o alvo significa que você tenta acertar, mas mesmo assim você erra. É tentar, mas errar. Você vê que muda? Então, isso mostra que você, além de errar premeditadamente, quando você queria acertar, você errava. Entendeu? Porque ninguém vai atirar num alvo para errar, você atira para acertar. Então você, mesmo tentando acertar, errava. Mesmo querendo agradar a Deus, o decepcionava. Assim, numa palavra antropomórfica, onde a gente dá características humanas para Deus, porque Deus não se decepciona. Deus já sabe de todas as coisas.
impossível decepcionar a Deus. Então, veja só, quando nós entendemos isso, aquele que erra o alvo, e é interessante a gente até comentar aqui, que existem, segundo os escritos aqui, existem no Novo Testamento 13 palavras básicas para descrever o pecado, sendo que hamartia é a palavra mais abrangente, entendeu? Então, a palavra mais abrangente é hamartia, mas existem outras palavras que também podem ser usadas para a palavra pecado. Isso está no comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. Então nós vamos entender o quê? Que muitas vezes a palavra pecado vai ter outro significado. Mas aqui no texto de Efésios, o significado é hamartia, que significa errar o alvo. Vamos lá, dando continuidade. Então você entendeu essas duas palavras aqui. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então aqui está a resposta da primeira pergunta do questionário. Entendeu? Aqui está a primeira resposta da pergunta do questionário. Vamos lá, continuando. Então, o homem, vendo que ele erra deliberadamente, e mesmo querendo acertar, continua errando, ele se encontra como? Como? Morto. A caneta está muito ruim. Morto. Se encontra morto. Não está dando para escrever. O homem morto Relaxando. Hã? O homem morto, ele pode estar morto eu vou parar de usar lousa, irmãos, porque infelizmente não dá para usar por causa da caneta que acabou. Então, o homem morto, eu quero que você vá anotando aí o máximo que você puder. Ele está morto também em 3 espécies, ou 3 partes, ou 3 maneiras. Vamos lá. Primeira maneira que o homem está morto. Ele está morto na sua vida moral. Entendeu? Ele está morto na sua vida moral, no seu padrão de ética, no seu padrão do que é certo e errado, do que se deve fazer e do que não se deve fazer. Esse é o padrão que o pecado traz. É o homem sem regras, é o homem sem limites, é o homem sem nenhuma perspectiva de melhora moral. E o padrão moral vem piorando a cada dia. Quanto mais se passa o tempo, mais nós percebemos que o padrão moral dos seres humanos está pior, está cada vez pior. Então o que nós precisamos entender? Que a moral, que é o padrão que a gente tem do que é certo e errado, vem piorado ou tem entrado em declínio desde o tempo de Adão. Segunda morte é a morte espiritual.
Espiritual é a que nós chamamos ou dizemos que é a morte de não conseguirmos encontrarmos a Deus. Nenhum ser humano encontraria Deus se Deus não o tivesse encontrado. Então o que nós precisamos de entender? Que o ser humano é espiritualmente morto. Ele é sem condições de adorar a Deus, a não ser que ele tenha um encontro com Deus, a não ser que Deus mude ou transforme. Tal um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Veja só o que está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o versículo de número 6. Cinco e 6. Versículo 6 do capítulo 5 de 1 Timóteo. Leia aí na sua casa, acompanhe. Olha o que está escrito. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. 1 Timóteo 5 e 6. A pessoa que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então a terceira morte é a morte física, que ela pode ser conceituada o fim da trajetória terrena e o início da trajetória eterna. Perceba só como é interessante isso aqui, porque principalmente nessa época de pandemia agora que nós estamos vivendo, as pessoas estão muito preocupadas com a morte terrena, entendeu? Estão preocupadas se morrem, se não morrem, se vão morrer, ou eu não tiro o valor dessa preocupação, mas muito pior é aquele que está morto espiritualmente e moralmente, porque ele pode estar vivo e viver como morto aos olhos de Deus e ser levado ao inferno. Perceba só, eu acho que nós cristãos precisamos nesse momento passarmos a nos preocuparmos mais com a alma dos pecadores. É esse o momento da igreja se levantar e começar a pregar a palavra de Deus, que pode nos levar a Cristo, como diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir é pela palavra. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos levar as pessoas para Cristo, levá-los até Cristo, para que eles não venham morrer no estado de mortos. Isso é muito profundo. Queria ter a lousa aqui para me escrever isso para vocês. Para você não morrer estando morto. Pessoas mortas, morrendo e estando vivas, deixando de viver. É muito profundo isso aqui, porque muitas pessoas não têm consciência de que estão mortas espiritualmente. Um exemplo disso está no livro do Apocalipse, o capítulo 3. Apocalipse, vamos ler? Capítulo 3. A morte espiritual, ela é terrível. Olha o que diz a Bíblia. O versículo de número 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus
e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe o quê? Que a pessoa pode estar morto e pensar que está vivo. A fama pode dizer que está vivo, mas ele está morto. A aparência de vivo, mas a vida de morto. A vida espiritual morta. Olha só o que diz aqui o comentarista, ele diz aqui no livro de apoio, algo lindo, algo extraordinário, que diz assim, ó: ratifica-se que o conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo erro e desobediência que inevitavelmente separa o homem de Deus. Separa o homem de Deus. Vamos lá. Abra aí a sua Bíblia. Isaías 59. Precisamos, escola bíblica, precisamos folhear a Bíblia. Isaías 59, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Vamos ler só o 2, para que você possa entender isso aqui. Depois você lê o 1 e o 2, e você vai ver porque muitas coisas acontecem. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Esse conceito, irmãos, de graça barata, como já dizia Bultmann, que essa graça barata que não traz nada, nós vamos ver aqui mais para frente sobre a graça, não traz transformação, não traz mudança. Ela é uma graça mentirosa, entendeu? Porque ela diz que Deus te ouve, mesmo que você continue vivendo em pecado. E isso é uma mentira, isso não é uma verdade, entendeu? A libertação, ela primeiro tem que nos tirar daquela condição que nós vimos aqui, de ofensa e pecado. Nós passamos a viver melhor, de maneira agradável a Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer a voz de Deus. Veja só que coisa interessante. Quando nós estamos nessa pecaminosidade, nós não conseguimos entender e ouvir a voz de Deus. Depois eu quero explicar algo aqui para os irmãos, para que nós possamos interagir nesse trabalho. Vamos lá? Segundo subtópico do primeiro tópico diz: nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Andastes segundo o curso deste mundo. Vamos lá. O que significa andar? O verbo grego utilizado para andar é peripatel, que no sentido figurado significa o círculo. Marca isso aqui, irmãos. O verbo grego utilizado para andar é peripatel, P-E-R-I-P-A-T-E-O. No sentido figurado significa o círculo inteiro das atividades da vida individual, quer dos não regenerados, quer dos crentes. Veja só,
significa o círculo inteiro das atividades da vida individual, quer dos não regenerados, quer dos crentes. Então, andar no sentido figurado aqui mostra o que você faz. Então, quando a Bíblia diz que andaste, em que noutro tempo andaste, está falando das atividades que o não regenerado fazia. E mais para frente você vai ver que Paulo usa a mesma palavra para mostrar como o crente deve andar. Então, nós analisando isso aí, isso está no dicionário Vini, essa palavra paripatel, que significa a sua atividade, o seu modus vivendi, a sua maneira de agir, a sua maneira de andar. Vamos lá. Andaste segundo o curso deste mundo. Aí está uma das respostas, uma parte da resposta da segunda pergunta do questionário. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Está em Efésios 4, 22 ao 32. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. Relativizar o pecado é muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Vamos lá, irmãos? Eu preciso ler esses dois textos aqui com os irmãos. Abra aí Efésios, onde nós estamos, 4. Veja como é sério o estado em que nós vivíamos. Efésios 4, o versículo 22 ao 32. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar, olha só, de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Daí depois você lê até o 32, não vai dar tempo da gente ler, porque a gente precisa ganhar tempo aqui, a lição é muito rica e poderosa. Vamos lá, Romanos 12 diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Irmãos, o que é o culto racional? Você pensa que é o culto inteligente, a liturgia. Olha o que é o culto racional. O culto racional é a sua maneira de viver. É a sua maneira de viver, que tem que ser santa, viva e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Entendeu? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o padrão do crente, o padrão cristão, o padrão do servo de Deus, de quem serve a Deus, não é o padrão do mundo. Mundo, irmãos, ele tem, ela vem da palavra grega cosmos. Cosmos, ele tem significado. Ai, meu irmão, eu queria tanto. Vamos ver se funciona aqui. Olha lá, não vai funcionar. Cosmo,
Entendeu? Tem o significado do quê? Tem 3 significados. Terra, parte geográfica, homens, habitantes da terra, e sistema, a qual pertence a Satanás. Quando a Bíblia diz minha é a terra e a sua plenitude, Deus está abrangendo esses 2 lados da terra, entendeu? A terra geográfica e a terra humanidade. Esses 2 aqui é divino. Esses 2 aqui são divinos. Entendeu? Agora, isso aqui, esse sistema, entendeu? Que foi implantado por Satanás, que é o mundo, o que nós combatemos, o que é o nosso inimigo, entendeu? Ele não é de Deus, ele não é divino, ele é diabólico. Entendeu? Você pode ver isso na primeira epístola aos João, que João escreve, primeira epístola de João. Daqui a pouco eu vou comentar com os irmãos. Se eu for ficar conversando com os irmãos, eu não consigo, irmãos, me concentrar. Me perdoe aí. Nós vamos dar um tempo aí para a gente conversar. Vamos lá. Versículo 19. Veja aí. Então, o que é que o cosmo aqui, terra, homens e sistema, isso daqui é de Deus, irmão. Entendeu? A terra e a sua plenitude. Entendeu? A plenitude da terra é a geografia e a humanidade. O sistema humano, entendeu? O sistema mundano implantado por Satanás, entendeu? Não é divino, ele é diabólico. Veja só, 1 João 5, o versículo 19, olha o que diz: sabemos que somos de Deus. Se você sabe que é de Deus, dá uma glória a Ele. E que quem é de Deus sabe que o mundo inteiro, o sistema, irmãos, está corrompido. Entendeu? O sistema está apostatado da fé. Inteiro jaz, está nas mãos do maligno. No maligno, jaz dentro dele. Então, quando você vê aí as pessoas, às vezes, nós, principalmente seres humanos em si, nós nos preocupamos com a condição da nossa, dos seres humanos, a condição dos homens, a condição do mundo, entendeu? Nós não podemos nos adequar, irmãos, ao sistema mundano criado por Satanás. Nele se inclui, aqui nós vimos na revista, o curso deste mundo, ele precisa ser combatido pela igreja. Irmãos, não há nada mais perigoso do que o mundo começar a amar a igreja. Quando o mundo começa a amar a igreja, hoje nós vemos, eu não tenho nada contra, irmãos, mas pensemos, raciocinemos. Hoje a igreja não é mais perseguida, ela é querida. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Quando somos afrontados, não sabemos lidar com as afrontas, porque não sabemos o que é ser igreja. A igreja não pode andar segundo o sistema do mundo. O aborto, prostituição, ainda é pecado.
mentira ainda é pecado, lascívia ainda é pecado, comportamentos inadequados ainda é pecado. Ainda estamos vivendo na contramão do mundo. Não podemos viver de acordo com o mundo. O sistema mundano que é o quê? Desassocializar a família. Nós não temos nada, irmãos, contra os homossexuais. Nada, mas nós não concordamos, porque isso é um sistema mundano. Nós não temos, nós não queremos que os ladrões morram em seus pecados, não, nós queremos que eles sejam salvos, libertos, mas nós não concordamos com o roubo. Vocês estão entendendo? Nós não podemos concordar, nós devemos amar a todos, mas concordar é outra coisa. O mundo não pode estar no seio da igreja. Vamos lá. A revista continua. Andar segundo o príncipe da potestade do ar. Irmão, só voltando aqui, eu preciso falar isso aqui que está vindo agora na minha mente. Quem dita o padrão da igreja não é o mundo. Você que gosta de ouvir uma musiquinha mundana, entendeu? Gosta de ouvir um sertanejinho, um funkinho, um rapinho. E por que não dizer, hoje estão querendo fazer desses costumes mundanos, costumes na igreja. Isso é errado, irmãos. Olha a primeira carta aqui, de João mesmo, só dá uma rezinha aí. Você vai ver aqui, versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, nós não conseguimos, nós não temos mais unção para ver transformação, daí nós queremos fazer a mundanização da igreja para segurar o povo. Irmão, o que segura o povo, o que detém o povo na igreja, ainda é a pregação genuína da palavra. Se a palavra de Deus não libertar o crente, não vai ser luzinha acesa no culto que vai segurar, não vai ser a gente mundanizar a igreja. Não, irmãos, voltemos aos cânticos espirituais, voltemos aos louvores que adoram a Deus, voltemos aos cultos que engrandecem a Deus e não ao homem. Sistema mundano que quer pôr o homem como centro, que quer pôr o homem como a resposta para tudo. Não, Deus, Ele é a resposta para tudo. Então, irmãos, vamos tirar esse pensamento mundano que entrou no nosso meio, que não pode mais corrigir o crente. Crentes andando com roupas tão vergonhosas que nem um mundano anda. Entendeu? Irmão, pense bem, a mulher andando com um shortinho mostrando os cambitos. Você acha que é certo? É correto? A serva de Deus andar assim? O homem andando seminu, pensando que está abalando Bangu? Pelo amor de Deus, irmãos, é uma escola bíblica. Nós saímos dos padrões que nós recebemos de nossos pais para segurar pessoas na igreja. Entendeu? E estamos querendo achar que está tudo certo, correto. O mundo, o sistema mundano, o sistema do mundo não pode ser encarado na igreja. Não pode ser colocado na igreja. Ah, pastor, mas é novo. Está 10 anos na igreja, ainda a gente está tratando como um novo convertido. Não, irmãos, o mundo não pode estar na igreja. É inimigo da igreja, faz parte da nossa velha natureza. Entendeu? Velha natureza. Pastor, Deus quer meu coração, daqui a pouco você vai ouvir. Espera aí. Olha só. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. João 12:31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. 2 Coríntios 4 e o versículo de número 4. Mais adiante da carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Perceba só. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Então, irmãos,
Satanás não é brinquedo não, entendeu? Você pensa que o diabo, tem gente que pensa que vai lá, pisa na cabeça dele. Vai lá, não, irmão, Satanás, ele é um ser que ele domina muitas pessoas, muitas mentes, muitos corações. Perceba só, não vai dar tempo da gente ler aqui, mas depois você leia João 12:31. Então você precisa entender que para combater Satanás, você precisa ter o revestimento das armaduras de Deus. Senão você não vai conseguir enfrentá-lo. Você não precisa ter medo de Satanás. Você precisa vigiar com ele. Andar sóbrio, vigilante. Não dê brechas para o inimigo. Satanás, ele está procurando a quem possa tragar. Mas se você tampar as brechas, tampe a brecha no seu casamento, tampe a brecha na sua vida espiritual. Ei, irmão, quero dizer uma coisa para você. Satanás está rindo da cara de muito crente que está dizendo que vai ter um avivamento na nossa nação depois dessa quarentena, depois da pandemia, só porque os crentes vão voltar para o templo. Ei, irmão, existe templo há muitos anos e não houve avivamento. Não é o templo que vai trazer o avivamento. Sabe o que vai trazer o avivamento? É nós mudarmos a nossa conduta. Você está orando mais do que quando você entrou na quarentena? Você está lendo mais a Bíblia do que quando você entrou na quarentena? Muitos estão piores. Muitos estão piores. E Satanás sabe como lidar com as pessoas. Ele vai colocando. Satanás, escute o que eu vou dizer que é forte. Satanás não te faz pecar, mas ele sabe como te fazer pecar. É muito forte isso aqui, mas vamos lá. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. 2 e 3. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Estão incluídos aqui o pensamento pervertido e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isso é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. 4,18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então, como é que eu andava? Irmão, pecado não é só quando você comete. Pecado também é quando você deseja. Entendeu? A palavra carne, não vai. A palavra carne, ela vem do grego sarx, S-A-R-X, que significa não somente a atitude, mas também o desejo. Deus não julga. Ei, irmãos, isso aqui, marque, anote isso aí. Nós vamos ser julgados por 3 coisas: pelo que falamos, pelo que fazemos e pelo que pensamos. Escute só, vai lá, anota isso aí. Nós seremos julgados pelo que falamos, palavras, pelo que fazemos, atitudes, e pelo que pensamos, coisas encobertas. Vou repetir. Seremos julgados pelo que fazemos, atitudes, falamos, palavras, que expressam aquilo que está no nosso coração, e pelos nossos pensamentos. Pensamentos, irmãos, Deus sabe julgar. Você quer ver coisa interessante? Muita gente pensa que o crente, muitos crentes pensam que está enganando a Deus, pensando que podem enganar a Deus fazendo a vontade da carne, ou seja, alimentando os seus pensamentos. Por isso que Jesus foi terrível quando ele disse assim:
Ouviste o que está escrito? Aquele que adultera com uma mulher morrerá. Mas agora eu vos digo que aquele que pensar no seu coração em se deitar com uma mulher já adulterou com ela. Irmãos, você vê como Jesus julgava as intenções? Intenções, às vezes você vê alguém pregando, às vezes você vê alguém louvando, às vezes você vê alguém evangelizando e você fala que coisa linda, que coisa extraordinária. A pergunta é: por que ele está fazendo aquilo? Qual é a intenção do coração dele? Qual o desejo do coração dele? Por que ele está fazendo aquilo? Irmãos, cuidado com o que você pensa. Olha só que forte isso aqui. Abra aí, 2 Coríntios, não está na revista. O capítulo de número 10, 2 Coríntios 10. Que não está na revista, anote aí, em nome de Jesus. 2 Coríntios 10, o versículo 4. Veja só, olha o que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Aonde estão essas fortalezas? Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Elevamos cativo. Olha só, a palavra, as armas da milícia, palavra, poder do Espírito, oração, jejum, consagração, ela entra dentro das fortalezas que estão dentro dos raciocínios humanos. Daqui a pouco eu vou dizer o que John Stott disse. Ele entra dentro das fortalezas que estão dentro da nossa mente. Deus existe? Deus não existe? Eu não quero Deus, eu não desejo Deus, eu não quero saber de Deus. E quando eu recebo isso, quando eu tenho isso, quando eu tenho esse impacto dentro da minha mente, olha o que acontece. Ela é capturada pela palavra e ela é levada. Olha o que diz o texto: e levamos cativo todo pensamento. Não é um pensamento, não é alguns pensamentos, é todo pensamento à obediência de Cristo. E qual que é a obediência de Cristo? Não é não errar, mas é sempre se humilhar quando erra. Então, não é somente andar na carne, andar na vontade da carne, não é somente os desejos, não somente as atitudes, mas também os desejos do seu pensamento, que você acha que ninguém sabe, mas Deus sabe. Olha lá, nas palavras de John Stott, escreva isso se você puder. Incluem os desejos errados da mente, e não somente do corpo, ou seja, pecados tais como a soberba intelectual, a falsa ambição, a rejeição da verdade conhecida e pensamentos maliciosos e vingativos. Olha lá, então John Stott diz que esse desejo carnal e dos pensamentos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, inclui os desejos errados da mente e não somente do corpo, ou seja, pecados tais como a soberba intelectual, pessoa que pensa que sabe tudo, não precisa de nada, a falsa ambição, a rejeição. Falsa ambição, você não pode deixar de ser ambicioso, você tem que desejar coisas, mas desejar o que Deus deseja. A rejeição da verdade conhecida, conceitos tidos, recebidos pelos nossos pais, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, conceitos bons, leais, piedosos diante da palavra de Deus. Pensamentos maliciosos, desejos por mulheres alheias, desejo por materiais alheios, carros, casas, coisas que não são suas. E vingativos, se me bater eu bato, se falar mal de mim eu falo dele. Desejos, iras, contendas, divisões, tudo isso está baseado na vingança. A vingança é de Deus, você não precisa se vingar.
Então, quando nós vemos que a mente do homem é o lugar mais perigoso do mundo, a mente do homem é o lugar mais perigoso do mundo, e tendo isso, somos todos nós pecadores, todos nós vivíamos. Romanos 3,23 diz: e todos nós estamos destituídos da glória. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não pecamos, mentimos. Então, nós somos e temos que reconhecer a nossa vida pecaminosa. Somos pecadores. Vamos lá. Mas, graças a Deus existe o mais, podemos ser vivificados pela graça. Segundo tópico diz: por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Aí está a terceira resposta do questionário. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo, tem muito em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Efésios 2,4, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Romanos 11, 30 ao 32. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, vamos ler isso aqui aí em Efésios 1:7. Olha só, irmãos, isso aqui é lindo. Um 7 diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Oh, graça maravilhosa! Veja lá, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Veja só que coisa extraordinária. Nós estávamos cheios de pecados, pensamentos ruins, coisas ruins, mas depois que nós conseguimos entender a salvação através da graça, olha só, 1 João, vamos lá, 1 João 4, através do amor divino, da misericórdia divina. Olha só, 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Você sai da situação de morto, caído, pecaminoso, para passar a viver. E o que é esse amor? A palavra amor, ela pode ser dividida em 4 palavras gregas: ágape, amor sacrificial, o amor divino; storge, amor social, é o amor que você pode ter pelo seu patrão, o amor que você pode ter pelos seus amigos de escola; o eros, que é o amor sensual, o amor de marido para esposa, esposa para marido;
e o philos, que é o amor paternal, o amor maternal, o amor de filho para pai, pai para filho. Então, esses 4 tipos de amor, na Bíblia, você vai encontrar 2 palavras. Amor, na Bíblia, no Novo Testamento, você vai encontrar só philos e ágape. Todas as vezes que Deus está falando e querendo que alguém ame, ele nunca usa philos. Ele sempre usa ágape, porque esse é o amor que deve estar derramado em nossos corações por Cristo Jesus, nosso Senhor. E é interessante, não é um grande amor, porque apesar de ser grande, pode ser limitado. Agora é um muito, olha o que diz o texto, extraordinário. Ó, pelo muito amor, olha o que diz o comentário bíblico de Bacon, diz assim, é extraordinário isso aqui. Marque isso aí se você puder. É por causa desse muito amor e não através desse grande amor que fomos escolhidos e vivificados por Deus. Olha só o que o comentarista Bacon diz. O comentário de Bacon diz. É por causa do amor de Deus, desse muito amor, e não foi através dele, mas foi por muito nos amar, que fomos escolhidos e vivificados por Deus. Consegue ver isso aqui? Coisa linda, né, irmão? Vamos continuar. Olha que amor extraordinário. Vivificado por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Efésios 2, versículo 5, parte A. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 5, parte B. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Ou seja, Cristo nos vivificou através da sua graça. Ou seja, nós nascemos de novo. Nós estamos mortos. Muitos teólogos, eu quero explicar, principalmente os teólogos calvinistas, eles têm o costume de dizer assim, mas o morto não consegue ouvir, o morto não consegue entender. Então você percebe que é totalmente totalmente impossível. Então a obra é totalmente divina. Não, irmão. Falar com mortos é coisa divina. Você vê que a Bíblia mostra Jesus falando com mortos. Jesus não falaria com alguém que não poderia ouvi-lo. É que dentro do cerne, apesar da pessoa estar morta, isso aqui eu falo fisicamente, existe uma vida espiritual. Então existe um raciocínio espiritual. Então, apesar de a pessoa estar morta nos seus delitos e pecados, não é o homem que vai a Deus, é Deus que vai ao homem, mas o homem tem a capacidade de responder a Deus segundo a fé. E Deus escolhe essas pessoas por causa da sua presciência, em que Ele sabe que cada um deles responderá à fé em Cristo. Por isso são predestinados, são determinados antes. Mas não significa que o morto não o ouça. Não, de maneira alguma. Então você percebe o quê? Que isso daqui mostra que nós precisamos, carecemos, necessitamos da graça divina. É Deus. Olha só, eu vou explicar isso aqui, que isso aqui é importantíssimo. Romanos 10. Romanos 10, versículo 17. Se você puder.
Como nós começamos mais tarde, você dá uma seguradinha no anjo aí pra gente aí. Romanos 10, o versículo 17. Romanos 10, 17. Olha o que diz o texto. É assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É isso que está escrito? Não. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É pela palavra que se abrem os ouvidos. A palavra, ela não tem a função de que eu abra, mas a própria palavra é a chave que abre. Entendeu? Então, quando eu respondo a porta aberta pela palavra, eu recebo a fé. Então a fé, ela veio por quê? Por causa que a porta aberta pela palavra me atraiu, e isso eu vou mostrar daqui a pouco. Então aí você passa a viver em novidade de vida. João 3:3, nasce de novo. A palavra nascer de novo, ela vem da junção grega de duas palavras, genen, anotem. Genen, G-E-N-E, 2N, genen, A-N-O-T-H-E-N. Genen, anotem, significa nascer de cima, nascer do alto. Ou seja, quando você se encontra com a graça, graça não é a permissão para pecar. Grave isso aí. Graça é o poder para vencer o pecado. Graça não é a permissão para pecar. Nós estamos vendo o tempo da graça, né, irmãos? Então eu posso pecar, não. A graça é o poder de Deus para vencer o pecado. É isso que a graça faz. Vamos lá. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito. Não é mérito seu, não é você merecedor. É meritocracia de Cristo. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Daí depois que você ouviu, recebeu, está vivo, recebeu, foi vivificado, daí você vai agora entrar no processo de exaltação por sua graça. Olha lá o que diz o apóstolo, terceiro subtópico do segundo tópico. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. 2:6. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Isso daqui é extraordinário, irmão. Daqui é para a gente se alegrar demais. Olha lá. Você recebe pela filiação de adoção, por você ser adotado, as bênçãos em Cristo. Olha só, Efésios 2:6. Isso aqui é lindo, irmão. Que lindo, Bíblia. Está na Bíblia. E juntamente com ele, olha só, primeiro, nos ressuscitou. Eita maravilha. A ressurreição e a vida eterna e o galardão nos céus. Nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, juntamente por ele. Veja que coisa linda. Então, quando você vê essa bênção que vem juntamente com Cristo, com a sua graça, 1 Coríntios 15, versículo 3, versículo 8, versículo 20 e o versículo 25. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça,
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Então você, eu, nós, tu, vós e eles, todos nós recebemos essa exaltação pela graça a ponto de nós se assentarmos. Ó, irmão, nós fomos ressuscitados da nossa vida de pecado, da nossa vida de transgressão. Estamos vivendo em novidade de vida agora a partir dos padrões bíblicos. Estamos com nossos lugares celestiais garantidos, nomes escritos no livro da vida. Passamos a ser cidadão dos céus, como está escrito em Filipenses 3:20. Olha só, não participaremos da segunda morte, conforme está escrito em Apocalipse 20, versículo 6. Nessa compreensão da doutrina, nós, ainda que morramos fisicamente, nossos corpos serão ressuscitados. Temos a direito à vida eterna. Veja só que coisa linda. Ó, Jesus nos deu todos esses privilégios e sim, nós merecemos através da graça. Olha só. E ao conceder essas maravilhosas bênçãos aos homens, Deus mostrou a todo o universo e por toda a eternidade as abundantes riquezas da sua graça. Daí nós chegamos nas palavras de Moody. Olha, marca isso aqui, irmão. Olha o que Moody diz. Significa que a igreja servirá de eterna demonstração da graça de Deus. É mais ou menos assim. Eu vou estar lá no céu, morando no céu, estando com Deus. E quando eu estiver com Deus... Quer dar oi para os irmãos? Dá paz do Senhor para os irmãos. É aqui, ó. Hã? Ele se arrumou para vir dar paz do Senhor para os irmãos. Papai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Fala, fui eu que acabou com a caneta do papai. Foi eu que acabei com a caneta do papai. Me perdoe, irmãos. Me perdoe, irmão. Dá o meu beijo. Te amo. Vai lá. Então, olha o que muitos estão dizendo. Nós vamos estar no céu. Muitos até mesmo crentes, irmão, às vezes olha para uma pessoa que viveu uma vida perdida, uma vida miserável, e quando ele vê aí a pessoa servindo a Deus, salva, liberta, restaurada, ele olha e diz assim: mas esse aí, não, esse aí é exatamente o que Moody disse, é a demonstração da graça divina. A igreja é a eterna demonstração da graça de Deus. Olha só o que Moody diz, é extraordinário isso aqui, irmão. Muito rico, muito poderoso, muito tremendo. Esse daqui depois eu vou pôr até no Instagram lá. Muito bom. Então você percebe que depois que nós estávamos numa situação de mortos, mas daí nós fomos vivificados. A partir desse momento de vivificados, passamos a viver em novidade de vida. Depois que estamos em novidade de vida, somos exaltados pela graça. E tudo isso, irmãos, não vem de vós. Olha só o que diz em Efésios 2, do 8 ao 10. Vamos lá? Olha o que diz. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Lembra do andássemos? Peripatel? Agora você vai peripatar para o lado divino. Você vai andar conforme a vontade divina. Olha que coisa linda. E em Efésios 2, versículo 8 ao 10, Paulo revela que a salvação, tópico 3, já estamos aí, não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras,
graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, morte física, espiritual e material. Física, espiritual e emocional. Você é liberto. Você tem a libertação da morte. A morte, ela atinge o lado espiritual, atinge o lado físico e atinge a nossa vida emocional. Inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado. Você não vive mais escravo do pecado, você continua escravo. John MacArthur diz que a palavra certa para servo não é servo, que é usado na Bíblia, mas sim escravo. É que a palavra escravo para o continente ocidental, ela traz um choque, né? Mas o escravo na Bíblia não tem somente trabalhos, tem também privilégios. E da ira vindoura, ou seja, aqui entra o que nós acreditamos ser o pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja não passa pela grande tribulação, a igreja é arrebatada antes da ira vindoura, a ira de Deus. O pior problema da grande tribulação não será o anticristo, será a ira de Deus. Esse será o grande problema. Então veja lá, você é liberto da ira vindoura, ao mesmo tempo permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do 1 ao 7. A salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Irmão, não tem coisa melhor que sentir a presença de Deus. Isso é gratificante, recebido graciosamente pelas mãos do Eterno. Recebe em Cristo como Salvador. Veja lá, Hebreus capítulo 2, versículo 15, 2 Coríntios 5, 19. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor e merecido. A palavra charis, irmãos, tem vários significados, mas aqui graça é o favor imerecido. Romanos 3 e o versículo 24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador. Lembra que eu disse aqui, Romanos 10, 17? Para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos 11 e o versículo 6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Um dos 5 pontos do calvinismo, que é a graça irresistível, ela pode ser resistida, irmãos. Um dos exemplos disso é o próprio Cristo. Cristo foi rejeitado. Então, se Cristo foi rejeitado, nós podemos entender que não existe o porquê nós não temos a visão de que pode ser rejeitada a graça. Tanto é que Jesus é a própria graça de Deus. Isso que Paulo escreve a Tito dizendo, e a graça se há manifestado, falando do próprio Jesus. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Então a graça vem a agir na nossa vida, ativa o desejo em nós, o livre-arbítrio, para capacitar o pecador. Então a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Nós não merecíamos que ele estivesse na cruz, mas nós acreditamos que mesmo sem merecer, ele morreu na cruz por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Vamos lá. 2. Segundo subtópico do terceiro tópico. Obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa 2 negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. 2 e 8, parte B. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras.
o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Ou seja, irmão, não adianta você achar que você vai conquistar a sua salvação através da entrega do que você tem, de dinheiro. Ah, eu faço boas obras, tal, mas se não tem a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você não pode ser salvo. A salvação não vem pelo que você faz, a salvação vem pelo que Cristo faz. Agora, quando você recebe a salvação em Cristo, olha o que diz: como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. 2:10. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. 2 Coríntios 5:17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo as obras, a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação, que diz o versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, olha só o que diz o nosso amigo Armínio. Ele diz assim: graça preveniente nada mais é, portanto, do que o amor de Deus em ação. É Deus tomando a iniciativa em relação ao homem caído, e não apenas no sentido de propiciar a sua salvação, mas também no sentido de habilitá-lo a recebê-la e atraí-lo a ele. É ela que concede ao ser humano a possibilidade de responder livremente com arrependimento e fé quando Deus o atrai a si. É a graça preveniente que possibilita ao homem responder positivamente ao chamado divino. A Mecânica da Salvação, de Silas Daniel. Esse livro é extraordinário também. Entendeu? Então, olha só o que Norman Geisler diz sobre, depois que você receber essa salvação, olha o que diz: as exortações bíblicas para as boas obras foram dadas para que nós pudéssemos ser produtivos, não para que pelas boas obras pudéssemos ter a certeza da nossa salvação. Então você pode fazer muitas boas obras e mesmo assim não ser salvo. O que vai te fazer salvo é exatamente a graça, mas a partir do momento da graça você se torna alguém produtivo. É o que Jesus disse em João capítulo 15: se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, dareis muito fruto. Então você percebe o quê? Que nós precisamos dar fruto. É impossível estar em Cristo e não produzir para Cristo. Marque isso aí. É impossível estar em Cristo e não produzir para Cristo. Então a salvação, as boas obras que nós fazemos não são para sermos salvos, mas são por sermos salvos. Serve como evidência da nossa salvação. Vamos lá. Conclusão: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus nosso Pai. Isso aqui resume tudo, né? Mateus capítulo 5 e o versículo 16.
nós tivemos aí 1h20 minutos de aula. Então, nesse momento eu quero orar por você, orar pela sua vida, e nós já vamos fazer o nosso sorteio da nossa Tupperware. Põe um fundinho para nós, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, orar pela sua vida, orar pela sua família e pedir a Deus que estenda as suas mãos. Feche seus olhos. Pai eterno, te dou graça por essa aula da escola bíblica. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, justo, verdadeiro, santo. Ó Deus, eu clamo a Ti, eu peço a Ti. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor estenda suas mãos de bondade uma vez mais nessa manhã. Ó Deus, abençoa a cada um de nós. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ó Senhor, estende as suas mãos, abençoa cada um de nós, trazendo, Senhor, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos físicas. Ó Deus, vai trabalhando, vai enviando, Senhor, a tua graça, vai enviando o teu poder. Ó Deus, abençoa, dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Parou o ensino? Não parou, não. Olha só, tá travando? Irmãos, como nós tínhamos marcado, daqui a pouco eu vou estar cumprimentando os irmãos aqui. Eu vou cumprimentar os irmãos. Hã? Tá um pouquinho. Tá um pouquinho alto. Vamos lá. Tá. Olha lá, irmãos, como nós tínhamos falado, nós estamos aqui cumprimentando os irmãos aqui, mandando uma cena aí para todos. Nós hoje nós vamos fazer um sorteio. Nós alcançamos 200 pessoas, hoje estamos já com mais 200 pessoas no nosso canal no YouTube. Agora nós vamos estar fazendo um sorteio. A cada 200 pessoas nós vamos estar fazendo um sorteio, tá bom? Então vai lá. Nós marcamos. Você que quer participar ainda, você só precisa fazer. É o sorteio dessas 2 Tupperwares aqui, ó. Conjunto de Tupperware. Isso aqui é uma benção, viu, irmão? Isso aqui é coisa pro resto da vida. Você que quer participar com a gente aí, faz o seguinte. Você dá tempo de você participar. Nós vamos deixar esse louvor tocar. E mais um louvor para você se inscrever aí. Como eu me inscrevo, pastor? É simples. É só você colocar assim: eu quero participar. Quem ainda não colocou, se você já colocou, seu nome já está aqui, tá bom? Então, eu quero pedir aos irmãos que você entre aí e vai comentando: eu quero participar. Daí a gente já vai marcar você aqui para fazer o sorteio. Tá com a gente aí nosso irmão Oséias, lá do Vanelville. Também o Murilo, Amanda, Deus abençoe. Em nome de Jesus, a irmã Maria Machado, Deus abençoe. Irmã Dinalva, Pai do Senhor, Deus abençoe, irmã Marnalva, irmão Eric, o nosso irmão Mogi, Deus abençoe em nome de Jesus. A Cristiane Fidêncio também entrou aí,
Deus abençoe Cris, manda um abraço ao Mário, em nome de Jesus, a Carol. Deus abençoe a Magalida, em nome de Jesus, manda um abraço à Vitória, ao Marlan, Deus abençoe, em nome de Jesus. Nosso irmão Gesiel, Pai do Senhor, Deus abençoe. Se o Nicolas estiver contigo aí, vai mandando um abraço para ele aí. Deus abençoe. Leandro, Deus abençoe Leandro. Leandro Fernanda, Deus abençoe. Meu tio Jorge, Deus abençoe Jorge. Tá com a gente aí, falou que tá junto com a esposa, ouvindo o ensino da palavra, em nome de Jesus. Mateus Mendes também tá com a gente aí. Vitor Bueno, Deus abençoe Vitão, em nome de Jesus. Jeane, Deus abençoe Jeane Leandro Costa, Deus abençoe. Janaína tá com a gente aí, Deus abençoe. A irmã Belarmina Bezerra, Deus abençoe Bel, em nome de Jesus. Glória a Deus. Entra, já ainda dá tempo de você participar. Precisa estar lotando de gente falando que eu quero participar. Você está acompanhando aí? Tem duas só aqui. Nossa, aqui tem mais. Olha lá, pastor João Paulo, Deus abençoe. Irmã Elaine, Maria Werneck. Deus abençoe. Irmã Maria, Deus abençoe, em nome de Jesus. Você acenou. Olha o Kiko aí com a gente aí, Deus abençoe, Kikão. Nós vamos marcar para semana que vem, viu, filho? O mistério, porque é aniversário da Priscila, ela tem que ganhar presente. Deus abençoe, irmã Mônica, em nome de Jesus. Irmão, não esqueça não, terça-feira é aniversário da minha esposa. Dá dinheiro. É? Vamos dar dinheiro também. Ela falou que não liga de ganhar dinheiro não, viu? Deus abençoe. Porque ela tá na análise ainda. Ela não sai da análise. Deus abençoe, pastor João. Deus abençoe, forte abraço, meu amigo. Olha lá. A irmã Cristina junto com meu tio Jorge tá lá. Muito bom. A irmã Glória esteve com a gente aí. Deus abençoe, irmã Glória. Levi, nosso irmão Levi, Deus abençoe. Jairo Machado, grande mestre, Deus abençoe em nome de Jesus. Mané Ribeiro, Deus lhe abençoe, lhe dê graça, lhe ajude. Oh, glória. Wilson também está com a gente aí, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Olha lá. Oh, glória, falaram que estava. Elaine Cipriano, Deus abençoe, Pai do Senhor. Verdade, irmã Glória, que saudade da escola, né? Também estamos com muita saudade da escola dominical. Olha lá, Malu Lima, prima da Priscila, também está com a gente aí. Margarida Pires, Deus lhe abençoe. Gesiel, a irmanice, junto com o nosso irmão Tito, é para glorificar de pé a igreja. Manda um abraço ao Léo, cadê o Léo? O Léo tá aí? Ô, glória. O Ângelo Ribeiro também tá com a gente. Ô, maravilha. Ô, glória, irmão, você acredita? Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, pensando na lição. Que coisa extraordinária. Que coisa linda. Muito bom. Você nem vai ter participado, né? Quem? A Anice vai participar do sorteio. A Anice vai participar? Eu também. É só pôr aqui, eu quero participar. Ó,
Amém, Cris. Deus abençoe, viu? É sempre uma alegria estar com vocês aqui, ó. A irmã Margarida, ela quer participar. A Cris também, a Cris do Mário, quer participar. Elaine Cipriano quer participar. Já marcou esse nome? Hã? Quer que eu mande pra você? Vai marcando aí. Vai lá. Cris. A irmã Margarida. A Elaine Cipriano. A irmã Alzira. Manel, você falou que por causa das piadinhas suas, ela não vai pôr o nome da sua mulher. Quem mais? Hã? Cipriano. C. Vai dando glória aí, crente. Vamos fazer o sorteio do conjunto de Tafaué. Nosso irmão Jorge está lá em São Paulo, Grajaú. Cantamos aleluia. Colocou aí? Cris, Margarida, Elaine. Tem que vir aqui, filho. Aqui, ó. Não, tá, você vai entrar aqui. Vem por aqui, ó. Vem por trás aqui. Aonde eu parei? Na Alzira. Colocou a Alzira? A Belarmina, a Bel. Vem aqui, do lado de cá. Vem do lado de cá, não é aí que você vai ver. É aqui. Vem cá. Vamos lá. Abel. Vamos, Margarida. Vamos lá. A irmã Margarida já pus, né? Vai lá, põe a irmã Maria Machado. Hã? Raul Chaveco, irmã Maria, falou que se você ganhar tem que dar de presente de aniversário para ela. Vai lá. A Dinalva. Dinalva também. A Dinalva também. Olha lá. Irmã Dinalva. Olha a camisa bonita, viu, irmão? Quem quiser camisa da EBD, é só entrar em contato com a gente aí, viu? Vamos lá, Dinalva. Marcou a Di? Tem mais? Você marcou a Di? Vamos ver se tem mais aqui. Olha, a Esther tá com a gente aí. É outra Esther. E pastor Edilson, mestre da palavra também. Deus abençoe, pastor Edilson. Maravilha, eu creio. Olha lá, já ganhei. A Esther quer participar também. O Paulo Henrique tá com a gente, é o Paulinho? Olha lá, o Priscila, a Margarida falou que você queria dinheiro. A Tapor pode ser. Ela falou que vai vender a Tapor. Eu não recuso. A Ana também, a Ana, irmã do Kiko. Põe meu nome também. Vai lá. Peraí. Parabéns, vai cortar aí? Tem mais alguém, irmãos? O meu quarto e ficar a sós com Deus.
tudo pra Deus. A mãe do Kiko também. A irmã Michele também tá com a gente aí. Deus abençoe. Olha lá, a Di falou que os dois é bem-vindo. Presente e dinheiro. Glória. Ah, a Natália? É, Nossa, vai se machucar assim. ele para. Ô, glória. Irmãos, enquanto vamos se preparando aqui para nós fazer o sorteio, nós já estamos com 220 pessoas no nosso canal do YouTube. Nós precisamos alcançar 1000 pessoas para a gente poder fazer culto ao vivo através do YouTube. Então só está faltando 700 e pouco. Amém? Então se tá funcionando agora, Cris? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreva no nosso canal, AD Pacaembu. Eu vou pôr o link depois Você vai pegar, senta aqui. Não precisa nem pôr o link, é só chegar por AD Pacaembu. Nós temos vídeos novos todos os dias, irmão. Todos os dias nós temos vídeos novos. Então, eu quero convidar você, entra lá e se inscreva no nosso canal. Vai lá, tá escrito inscrever-se, aperte inscrever-se e logo depois você vai e aperta o sininho todas. Então você vai estar recebendo todas as nossas mensagens. Todas as nossas mensagens vão estar lá no nosso canal do YouTube. Amém? Ensinos, o pergunta que o pastor responde, culto com as crianças, todos os nossos trabalhos estão lá junto com a gente lá no canal do YouTube. E se inscreva na nossa página, irmão, da AD Pacaembu. Nós estamos hoje com 450 pessoas. Vamos ver se a gente chega nos 1000 aí também. É só você convidar alguém aí, entra na nossa página, convide alguém para poder estar nos seguindo. Não só. Hã? Qual Dani? A Dani tá aqui também. Hã? Não vou. Tá bom? Então se inscreva também na nossa página aí. Não é se inscrever, não é seguir. Curta a nossa página e automaticamente você já vai estar seguindo a nossa página aí. Amém? Vamos à hora do sorteio, ó. Tá aqui a nossa, ó. Tá tudo aqui, ó. Os papelzinhos. Parece que tem pouco, mas tem uns 50 papelzinhos aqui, irmão. Brincadeira. Essas irmãs gostam de Tupperware. Vamos lá? Vem cá, Rê. O Rê vai tirar um papelzinho aqui pra nós aqui. Tira lá, Rê. Não vai querer tirar? Joga pra cima e você pegar. Eu vou virar o rosto aqui e vou pegar um aqui. De quem será? De quem será? De quem será essa Tupperware? Ó, peguei o presenteado já, hein? Vamos lá? De quem será? De quem será? Essa irmã tem muita sorte, cara. Essa irmã tem muita sorte. Quem ganhou a Tupperware é a irmã Sirley. Oh, meu Deus! Toda vez é ela que ganha. Tá de brincadeira. A irmã Sirley
ganhou a nossa Tupperware. Parabéns, irmã Cirlei. A gente vai estar, se a irmã puder hoje retirar lá na igreja, nós vamos estar na igreja hoje às 7h30 em oração. Amém? Então, a irmã Cirlei ganhou a Tupperware hoje. Olha lá, Margarida, parabéns. Mordendo a mão, né, irmã Margarida? Oh, glória. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós vamos ficando por aqui para que você possa ter. Olha lá, a Mané falou, se ela ganha direto, dá para outra, então. Não, eu moro na igreja. Olha lá. Vamos orar para ela devolver para a gente fazer outro sorteio. Não, vai ter outra coisa semana que vem. Semana que vem? Semana que vem tem outro mistério aí, irmão. Nós vamos sortear aí. Domingo que vem para as irmãs. Olha a irmã Margarida. KKK. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós tivemos uma boa cooperação. Chegamos a ter 40 pessoas aí assistindo, participando da nossa aula da escola bíblica. Amanhã teremos culto na sua casa a partir das 2h da tarde. Amém? Deus abençoe a todos. Forte abraço. E que a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus e a mais íntima comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E toda a igreja diz: amém. Deus abençoe a todos. Que a bênção do Senhor, a paz do Senhor esteja sobre toda a nossa nação. Que o coronavírus vá embora. Que as portas dos templos voltem a se abrir. Que o povo possa se entregar a Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado. Deus continue abençoando. Forte abraço em nome de Jesus.